Oi, segundo ano. Então, a professora está gravando esse vídeo para a gente fazer uma introdução desse novo conteúdo que nós vamos estudar. Né? Como a professora já tinha falado para vocês, o segundo ano do ensino médio ele vai recapitular, né, com um pouco mais de complexidade, todos os 5 reinos de seres vivos que existem. Então, ele passa desde a taxonomia sistemática, que são o porquê de classificar os seres vivos, os métodos de classificação dos seres vivos, e depois ele inicia lá com os seres procarióticos, o domínio das árqueas, o domínio das bactérias, né, que são seres com uma célula de complexidade menor, onde a principal diferença entre as células procarióticas e eucarióticas é que nas células dos seres procarióticos o material genético fica disperso no citoplasma, né? Então nós não temos uma organela, uma carioteca, um núcleo, onde o material genético fica ali individualizado. No caso das células procarióticas, o material genético fica em contato com o citoplasma, certo? E aí, entrando no domínio dos eucariontes, né, nós vamos ter os outros 4 reinos, que é o reino dos fungos, que nós estudamos na nossa última aula, o reino dos protoctistas, que vai englobar algas e protozoários. Vamos ter o reino vegetal, né, que é o reino plantae, que vai englobar então todos os vegetais conhecidos, e depois o reino animal, né, certo? Então, agora o que nós estamos estudando será o reino protoctista, que nós começaremos hoje. A principal diferença aí no reino protoctista é que ele é um reino muito diversificado. Então, se nós estávamos vendo antes que os fungos podem ser unicelulares e pluricelulares, né? E temos fungos fermentadores, fungos que fazem decomposição de matéria orgânica. Nós já tínhamos essa diversidade no reino protoctista, então a diversidade é ainda maior. Isso porque ele vai englobar 2 tipos de seres vivos específicos. Nós temos os protozoários, né, que são eucariontes, eles são heterotróficos, então eles não produzem seu próprio alimento, né, precisam buscar o alimento no ambiente. São realizam locomoção, né, se locomovem. Então, nós temos os protozoários que causam doença nos seres humanos. Alguns são de vida livre, como o Paramecium, a Giardia, né? E nós temos os que são parasitas, que podemos citar como exemplo o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que fica parasitando o percevejo, o barbeiro, e causa, né, a doença de Chagas, popularmente conhecida como doença de Chagas. Essa parte de doenças nós vamos estudar lá um pouquinho no final do nosso conteúdo, né? Mas primeiro temos que fazer essa introdução geral do reino do protoctista e depois estudar as características específicas de cada um. Já as algas, que também fazem parte do reino protoctista, elas são unicelulares ou pluricelulares. Elas também são eucariontes, obviamente. Elas realizam fotossíntese e algumas são sésseis, que não se locomovem, e tem outras que têm vida livre e se locomovem. Entre o reino protoctista, a característica que nós temos em comum entre eles é que a maioria vive em ambientes de água doce ou salgada, rios, lagos ou locais de solo úmido, né, locais úmidos. É uma característica que nós temos em comum. Outra questão é que os protozoários unicelulares, eles realizam todas as funções de se alimentar, de fazer digestão, de fazer o processo de respiração, excreção e reprodução com uma única célula. Então, nós temos aí um aparato de organelas que vão realizar essas diversas funções para manter esse ser vivo, né? Nós temos aí as algas que podem ser unicelulares e pluricelulares, mas é importante frisar que as algas têm grande importância para toda a vida no nosso planeta. A princípio, porque elas compõem a base da cadeia alimentar dos oceanos,
dos lagos, né? Nós temos aí as algas que compõem os plânctons e os fitoplânctons. Então, vocês já ouviram falar do plâncton, lá do desenho do Bob Esponja, né? Ele é a base da cadeia alimentar marinha. O plâncton, o zooplâncton, né? São algas que vão servir de alimento para diversos seres vivos marinhos, né? Então, elas são a base. Além disso, nós temos as algas como representantes na nossa economia. De que maneira? Temos algas que comemos, como por exemplo a alga nori do sushi, certo? Então, quem come aquele sushi que tem aquela alga que recobre, né, que molda o sushi, é uma alga para nossa alimentação, uma alga do tipo vermelha. Nós temos também algas que são utilizadas em cosméticos, como shampoos, pastas de dente. Então, tem uma importância econômica grande. E, além disso, muitas algas são utilizadas na fabricação de diversos remédios. Outra função super importante. Mas, eu acho que a função mais importante das algas, eu posso citar, as diatomáceas, que são algas unicelulares que ficam no nosso oceano e realizam o processo, né, de liberar oxigênio para todo o planeta. Então, se nós disséssemos hoje, se acabar com todo tipo de vegetação, né, do reino plantae, se ainda existiria oxigênio, existiria sim. E sabemos que a maior parte do nosso oxigênio respirável aqui no planeta Terra vem das diatomáceas e não das nossas plantas. Mas, lembrando, as plantas têm grande importância porque elas também são a base da pirâmide alimentar, a base da cadeia alimentar terrestre, né? Então, tem essa importância aí. Outra coisa interessante para falar sobre a digestão dos protozoários é que eu acho legal que eles, por ser organismos unicelulares, como que eles realizariam essa digestão, essa alimentação, uma vez que os protozoários são heterotróficos e eles não realizam o próprio alimento. Então, eles fazem uma espécie de pseudópodes, a gente chama de pseudópodes, né, que serve tanto para locomoção, como no caso da ameba, mas principalmente no caso da alimentação, são falsos pés, né, e ele nada mais é do que uma expansão do citoplasma que engloba a partícula. Então, no caso, faz uma expansão do citoplasma, engloba a partícula e coloca essa partícula para dentro da célula, né? E ali existe uma organela chamada de vacúolo e ela vai fazer a digestão, então, desse alimento. E depois vai jogar para fora os resíduos. Eu acho isso muito interessante por ser um modo de vida tão simples, mas que consegue realizar as mais complexas funções. Porém, a professora não vai ficar aqui falando muito sobre esse reino, porque nós vamos ter outras aulas que vão falar um pouquinho de cada coisinha, um pouco mais específico, certo? Então, eu só queria dar uma introdução do que a gente vai estudar, né? E fazer vocês se interessar um pouco mais sobre esses assuntos. Eu falo para vocês pesquisarem aí no Google uma foto que eu acho muito interessante, que é a visão das diatomáceas no oceano noturno, uma vez que elas têm uma carapaça de silica que chega a brilhar, parece um céu estrelado. É muito bonito. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.